Já te falaram 1000 vezes e mesmo assim você continua se sabotando. Você sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim não toma atitude porque... Por quê? Você sabe o passo a passo, mas na hora H, na hora que chega ali, às vezes você trava ou muitas das vezes você usa uma desculpa e não consegue avançar. Bom, essa pessoa que eu estou descrevendo sou eu. Muitas das vezes eu fiz isso e por várias vezes eu acreditava que eu precisava das melhores condições para se fazer um vídeo, para gravar, para colocar um áudio, para colocar uma imagem, para ter um conteúdo e expor esse conteúdo. Bom, muito prazer, me chamo Wesley, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento. Quero convidar você para sentar aqui comigo e tomar um café, quem sabe a gente faz isso um dia pessoalmente. Bom, isso não é falta de conhecimento e também não é por medo de se tornar quem você precisa ser. Porque essa versão, ela vai exigir coragem de você e você muitas das vezes está se acostumando com o raso. E falando aqui, cá entre nós, a gente tem uma facilidade de se acostumar com coisas rasas. Isso é um perigo porque quando a gente se acostuma com coisas rasas, a gente começa a acreditar que aquilo ali faz parte da gente. E não, a gente tem sempre coisas mais profundas. E quando eu falo isso intencionalmente, você precisa estudar e precisa aplicar. Você precisa ler um livro e precisa aplicar e não ficar esperando um fator externo ser a melhor condições para você começar a tirar do papel e sair dessa procrastinação. E na maioria das vezes a gente já sabe o que precisa ser feito. A gente só coloca desculpa para não começar ou para adiar esse planejamento que a gente colocou no papel. Há uma parte que colocou no papel e a outra nem começou a escrever. Então a gente tem essa dificuldade porque nós acreditamos que precisamos sempre de uma condição melhor para começar. Então, quando a gente parte para um princípio de que preciso começar com o que eu tenho para depois desenvolver, e fica preso num ciclo se a gente não sair desse ciclo vicioso que é esperar a melhor condição. E a pergunta aqui que eu faço para você é: até quando você vai ficar repetindo o ciclo sabendo que tem algo maior esperando por você? Essa é uma pergunta muito profunda, porque ela exige de você um esforço em saber aonde você quer chegar. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, as coisas começam a se desenhar na sua cabeça. E todas as outras coisas que aparecem, as circunstâncias, já se tornam um problema pequeno que você consegue resolver. Por exemplo, eu não tenho aqui um microfone hiper mega power ainda, mesmo que eu tenha alguma condição extra aqui. Por exemplo, acontece às vezes de alguém passar aqui perto da minha porta. A gente mora ainda em uma habitação aqui na Espanha e convivemos com outras pessoas. E nem por isso eu vou deixar de gravar um vídeo. É lógico, vai exigir de mim, exigir de todos nós que temos uma condição de estar sempre numa casa com outras pessoas, uma concentração maior para fazer esse vídeo acontecer. E às vezes o horário ele é rápido. Então, por exemplo, todos saíram da casa hoje, mas ainda tem uma pessoa aqui. E mesmo assim, se passou uma, duas, três vezes conversando, falando, e eu não parei de fazer o vídeo. Eu repeti esse vídeo, eu acho que umas 3 ou 4, talvez 5 vezes. Comenta aqui embaixo dizendo: eu vou sair desse ciclo. Porque é uma das coisas que você precisa dizer para você todos os dias. Um outro fator, que ele é um fator um pouco mais interno, é que estamos sobrecarregados de conteúdos dopaminérgicos, que sempre está nos estimulando. Ou melhor, não estamos sabendo usar a dopamina de uma maneira correta para tentar focar naquilo que precisamos focar. Então, ser escravizado por um estímulo, ele é simplesmente tirar você de uma condição natural, que você deveria desenvolver isso naturalmente, e começa a ter prazeres em coisas externas que vai dificultar você chegar onde você precisa chegar. Então, por exemplo, uma das coisas que são dopaminérgicas aqui na internet é rolar a tela do celular como se não tivesse fim. Talvez aquele videozinho de 15 segundos durou 1 hora e 15 minutos e 15 segundos. E esse é um dos problemas que a gente vem enfrentando nesse tempo de internet. A gente não consegue sair desse conteúdo dopaminérgico se a gente não colocar um ponto final, ou se a gente começar a tratar com mais seriedade, fazer alguns jejuns dopaminérgicos para que a gente saia dessa condição. Quando eu encerrei o último vídeo falando que você não é escravizado pelos estímulos,
é porque você está preso, você não tem escolha. E viver sem escolha, sem ter uma opção, é muito complicado, é muito difícil. E eu vou reforçar, você foi feito para viver com um propósito. E esse propósito ele não tem a ver com algo que você apenas sabe fazer. Tem a ver com algo maior do que você. Por isso você não foi feito para ser escravizado por estímulos. Você foi feito para viver uma vida com propósito.